muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho a economista Rita Mundim e os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Olha só, pessoal, a situação no Rio Grande do Sul não é brincadeira, todo mundo está acompanhando, mas pode piorar, infelizmente. A instabilidade climática que causou os temporais no Rio Grande do Sul há mais de uma semana se movimenta em direção ao sul do estado. Por essa razão, a Climatempo alerta para um perigo de extremos de tempestades nos municípios dessa região. Até agora, 85 pessoas morreram. Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço são as cidades mais atingidas, além, é claro, da capital Porto Alegre. Os temporais, Eduardo, já causaram mais de 420 milhões de prejuízo só no campo e com a possibilidade de alguns grãos subirem bastante de preço nos próximos dias. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu vi uma sugestão aí na rede social que eu gostei muito. A doação do fundo partidário para o Rio Grande do Sul. E eu acrescento. Eu quero mandar um recado aqui para os dois presidentes das casas legislativas lá em Brasília, o Pacheco e o Lira. Eu acredito, sinceramente, que os senhores estão, de fato, preocupados. Então, em vez de aprovar um orçamento de guerra para o povo pagar, vamos começar fechando o seguinte acordo. Nós estamos no mês de maio, a gente combina que o fundo eleitoral e o fundo partidário, os dois juntos, dão quanto mais ou menos, Marcelo? Quase 10 bi. Que os 10 bilhões de reais dos dois fundos, partidário e eleitoral, serão transferidos para o Rio Grande do Sul. Ah, mas e como é que faz a eleição? Qual o problema se cancelar a eleição? Ô, Edu, precisa disso tudo não, faça a metade. Transfere metade, deixa metade fazer eleição, faz eleições mais baratas e transfere metade. E eu acrescentaria mais uma ideia. Eu pensei essa noite. Essa noite eu estava pensando no fundo eleitoral, no fundo partidário. Eu falei assim, peraí, e se a gente pegasse todos os valores destinados a emendas dos parlamentares nesse ano e passasse para o Rio Grande do Sul? Só isso. Está resolvido o problema de grana do Rio Grande do Sul. Marcelo da Fonseca, já que você já começou a falar aí também junto com o Eduardo, queria te ouvir sobre esse assunto. Cada dia que passa, eu não sei se as pessoas, e aí eu tô com essa dúvida mesmo, tá, gente? As pessoas estão tendo a dimensão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque a gente acompanha as tragédias climáticas ano após ano, seja no Nordeste, aqui em Minas, isso acontece muito no Rio de Janeiro, com tudo que aconteceu ali naquela região serrana e tal, mas me parece que a questão no Rio do Rio Grande do Sul é diferente, especial e muito grande tudo que está acontecendo por lá. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. A dimensão da tragédia lá é muito grande, né, Júnior? Quando a gente vê um rio subir 7, 8 metros, a gente não tem ideia de como que isso leva tempo para depois voltar à normalidade, né? Acho que essa sugestão do Edu, né, da gente, do país como um todo, direcionar os recursos para o que realmente precisa, é muito, muito válida, né? Talvez metade do fundo eleitoral para ajudar a obra de infraestrutura seria uma boa. E talvez isso não só para o Rio Grande do Sul, no futuro, quando tiver problema na Bahia, aqui em Minas, ter essa consciência maior. Agora, Júnior, ontem a gente estava falando da solidariedade, né, como que chama atenção, muitos os governadores se mobilizando para ajudar, as empresas, todo mundo mandando. E agora eu estou me chamando a atenção também o contrário. Como que o egoísmo, né, como que atos negativos também chamam atenção nesse caso. Alguns casos de saque que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, saque a lojas, supermercados, são extremamente tristes. E aí eu fico pensando como que a pessoa consegue, né? No momento que as pessoas estão desesperadas para conseguir alimento, né, se organizar para conseguir, alguns conseguem ir lá e tentar saquear de os outros, pegar a água que está sendo doada, e até gente criando conta Pix falsa para ganhar dinheiro em cima disso. Gente que nem é lá da região, faz o Pix falso para receber dinheiro. Ontem eu estava mais animado com essa solidariedade, hoje eu fiquei bem triste com algumas notícias que eu li. Ô Rita Mundim, a gente olha para a situação lá e agora é hora de ajudar mesmo, é água, é produto de higiene, é comida, acho que principalmente a água nesse momento, né? Em alguns casos as pessoas não têm água nem para beber, mas daqui a pouco a gente vai começar a contar algumas coisas, por exemplo, doenças que são trazidas por todo esse movimento da água. A gente vai falar muito dessa questão econômica que eu puxava com o Eduardo ali, a questão dos grãos, soja, arroz e por aí vai. E tem toda uma questão social também, né? É uma tragédia que começa agora que a gente não sabe quando vai terminar. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente é uma tragédia. Nós estamos falando de 2/3 do estado
em estado de calamidade. O Rio Grande do Sul tem uma população de pouco mais de 11 milhões, então existem hoje mais de 7 milhões de pessoas em situação de risco. E nós estamos falando também numa questão de mobilidade. Então, o Rio Grande do Sul é um estado muito voltado para o agro. Nós vamos ver daqui a pouco desabastecimento no estado e no Brasil de determinados itens, né, como o arroz, como a soja. O Rio Grande do Sul é um grande produtor. A soja não vai faltar, mas o preço vai aumentar. Então, a gente tem que ficar atento, porque esse desastre, ele comprometeu um estado, como eu disse, de mais de 11 milhões de pessoas. E segundo o próprio governador, 2/3 dos municípios estão gravemente afetados. E agora, com essa notícia de que até quarta-feira, o que já está muito ruim pode piorar com os municípios mais ao sul do estado. O Rio Grande do Sul é um estado rico, é um estado produtor, e isso vai afetar a economia, claro, do estado, como já afetou. É uma questão de guerra, de destruição, até se reconstruir estradas, pontes, recuperar lavouras. Então, é um processo que vai levar algum tempo, sem falar, como eu disse, na situação caótica das pessoas que estão lá, de desabastecimento, de falta das condições mínimas, né, de água para tomar banho, de água para beber, e essa situação de saques. Portanto, realmente estamos vivendo com um pedaço do Brasil em guerra e temos que ser solidários. É uma guerra climática, mas que afetou de forma drástica, né, praticamente todo um estado. Então é hora de nos unirmos, né, para que essa recuperação seja feita no menor tempo possível. E em relação aos recursos, eu concordo plenamente com o Eduardo, com o Marcelo. Essa ideia deveria ser colocada em prática, mas infelizmente o que a gente está vendo, né, é criar aquela excepcionalidade da pandemia e permitir que a União gaste sem que isso entre dentro da conta, das contas públicas para o efeito do acerto fiscal, das metas fiscais, o que é lamentável. E o mercado já precificou esse gasto extra que nós temos que fazer. Ontem os juros futuros já subiram, né? A Bolsa Brasileira ficou no 0 a 0, enquanto as outras bolsas subiram, e o dólar subiu um pouco. Mas é hora da gente fazer um mutirão em prol do Rio Grande. William Travassos, para a gente arrematar esse assunto, pelo menos por agora no Conversa de Redação, os números negativos, né, são assustadores. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia à bancada e aos ouvintes da Itatiaia. A gente está falando sobre de que forma que nós vamos tecnicamente disponibilizar o dinheiro, né? O governo federal fala em R$1 bilhão para o Rio Grande do Sul. Na verdade, eu não estou pensando em como conseguir o dinheiro ou de onde ele vai sair. Eu quero saber como a gente vai gastar isso para evitar novas tragédias. Então, a gente tem que pensar em como reconstruir, usando como exemplo cidades que já foram devastadas no mundo, e o que a gente pode aprender com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está em andamento. Como nós vamos melhorar o nosso país e as outras cidades, porque nós temos cidades que enfrentam problemas de alagamento, né? Nós temos aqui mesmo pontos críticos, né? Na região metropolitana, aqui em Belo Horizonte, são os piscinões. Como reconstruir? Nós vamos reassentar as pessoas que moram às margens de um rio, que não deveriam estar ali. Então, como nós vamos gastar esse dinheiro? Gostaria de chamar a atenção aqui para esse protagonismo, né, que o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né, está tendo nesse momento de tragédia, e como ele está administrando isso. Uma pessoa educada, conversando com o Brasil inteiro, aceitando a ajuda do governo federal, sem nenhum tipo de arrogância e tentando controlar, se é que é possível, esses efeitos colaterais. Por exemplo, nas grandes tragédias, eu cheguei a conversar com ele aqui, é a pessoa que não quer sair de casa porque ela tem medo do saque, são os golpes, né, os aproveitadores que surgem nesse momento e toda a vaidade envolvida. Então, assim, acredito que essa tragédia, ela apresenta para o cenário brasileiro um personagem que pode ganhar muita força em 2026, não é hora de pensar nisso, mas a gente pode olhar para o jogo político e essa figura chamada Eduardo Leite,
ela começa a ter um protagonismo que talvez atenda a uma necessidade de um centrão ou de um conservador mais moderado. Pessoal, é lógico que a nossa equipe está acompanhando tudo lá no Rio Grande do Sul, inclusive tem enviado especial a caminho de lá também para ajudar nessa cobertura. A gente vai trazer todos os detalhes ao longo da programação e esse é um assunto que vai ser recorrente nos próximos dias, não tenham dúvidas.